Vamos aqui então aprofundar em alguns outros efeitos que nós podemos inserir, né, e trabalhar para melhorar um pouco o nosso projeto. Nós temos aqui as opções de opacidade, na qual eu ainda não havia, né, trabalhado, não havia mostrado. Eu vou voltar até o instantâneo que eu fiz anteriormente, para que nós possamos então iniciar, né, um novo estilo aqui de efeitos, onde eu só tinha então uma textura e ela estava em luz indireta. Eu vou trocar para sobrepor. Sobrepor é mais tranquilo, percebam que a imagem fica um pouco mais clara, e aqui eu vou, através da opacidade, diminuir um pouco a intensidade do efeito. Quanto menor, então menos efeito de textura eu vou ter. Quanto maior, maior o efeito aí da textura aplicada ao fundo. Algumas coisas que nós podemos também alterar além da opacidade são efeitos, como eu havia aqui somente selecionado, não mostrei, né? Vamos ver aqui, por exemplo, o efeito dos níveis, onde eu posso escurecer algumas áreas e clarear outras áreas aqui na minha imagem. Eu quero que esse meu efeito de níveis ele seja aplicado diretamente somente na camada textura e não na camada rosto, nas demais abaixo. Então basta eu clicar sobre ele. Aqui vão ter algumas propriedades, né, para que nós possamos então unir ele àquela camada, tá joia? Eu fazer com que ele trabalhe a camada específica. Como que eu faço isso? Eu clico sobre o efeito do nível, com o Ctrl pressionado, clico sobre a camada da textura, vou dar um Ctrl G somente para agrupar aqui, vou chamar de textura, ok. Desta forma, aplicando aqui, então, ele vai aplicar somente na minha imagem textura. Vou clicar aqui no início, para que ele volte, então, a apresentar os níveis. E aqui eu posso aumentar a tonalidade preta, escurecendo e dando mais ênfase ao efeito. Ó, percebam lá que ele escurece, então, os tons claros aí, né, da imagem, e a textura fica um pouco mais visível. E aqui eu posso fazer o contrário, ó, clarear um pouquinho, de forma em que eu tenha então essa textura visível, mas a imagem também do rosto em si, ó, vai ficando um pouco mais clara. Se eu aproximo os dois, eu tenho aí um efeito de escurecimento fora, no fundo, e a parte onde está um pouco mais claro, ó, ele fica com uma visibilidade maior. Então, dependendo da imagem ou do efeito aí que você quer fazer, né, fica bem interessante você utilizar esses recursos aí dentro dos níveis. Outra coisa que eu posso fazer além dos níveis é clicar aqui na textura da imagem, vou inserir também o matiz saturação, aquela hora eu só havia mexido na saturação que remove a tonalidade de cor, né? Eu posso remover, eu posso dar mais tonalidade e eu também posso trocar a cor utilizando aqui a matiz. Olha que bacana, né? O efeito aí fica muito diferenciado. Eu consigo aí recursos excelentes utilizando esses efeitos aqui, ó. Vou deixar mais ou menos nessa tonalidade azul. Se achar que está muito forte, você pode aqui tirar um pouquinho da opacidade, ó. Então ele vai diminuir um pouquinho ele. Vou deixar aqui com uns 85 aproximadamente. O nível também escureceu bem, então eu posso diminuir um pouco a sua opacidade para que não fique tão escuro como estava. 75% ali. E tem um efeito totalmente diferente do que eu havia aplicado. Aqui na parte de fundo, eu posso ainda também aplicar a máscara na minha textura, como eu havia tirado, tá joia? Ele removeu, mas eu posso aplicar ela aqui, ó. Deixa eu voltar o pincel para 100%, para que ele oculte 100% da textura fora. Removo toda a textura fora da imagem que eu tenho aqui, como eu havia feito na outra. Então ele tira ali 100% daquela textura da área de fora da sua imagem. Perfeito. Vou limpando. Algumas partes aqui nem precisavam tanto, porque com esse escurecimento através dos níveis, essa área aqui, ó, praticamente não ficou nem visível. Ele deu uma ênfase maior somente onde tinha luminosidade, que era onde batia aqui, né, o efeito da camada, né, da camada da foto mesmo, onde tem aqui a luminosidade. Vou ocultar ela no rosto. Percebam que tem algumas áreas com brilho, então os níveis definem melhor quais áreas são essas. Um efeito totalmente diferente do que nós tínhamos, né, anteriormente, e utilizando aqui somente opacidade e efeitos de filtros. Tem outros efeitos interessantes, eu vou clicar sobre a imagem aqui para mostrar eles rapidinho, né, na textura. Vou com o botão direito, opções de mesclagem. Dentro de opções de mesclagem, eu consigo aqui aplicar
alguns níveis de escalas. Eu posso escolher aqui, por exemplo, alguns tons, tá joia? Vamos trabalhar no tom cinza, onde eu posso aqui diminuir ou aumentar também a intensidade, olha, da minha textura. Percebam ali que ele vai definindo, né, aonde então ela vai ficar com esses efeitos de quebra. Eu posso inserir mais clicando aqui, ó, né, dando um duplo clique. Percebam aí, ó, uma intensidade menor do nível de textura e aqui uma intensidade maior. Então você consegue controlar regulando aí esses efeitos. Aqui abaixo também na camada subjacente, que vai ser a parte da sombra, se eu amplio muito essa área, percebo aqui, ó, que uma parte do rosto não pega o efeito, né, a parte de baixo ali. Vou voltar ela para o padrão. Essa aqui, se eu não me engano, é a parte de cima. Ó. Então, ele vai tirando um pouco do efeito da parte superior dele ali. Então eu consigo também trabalhar esses recursos aqui para modificar, né, um pouco mais aí os efeitos aplicados.